Oi, criança! Feliz sábado! O nosso sábado chegou e, graças a Deus, nós podemos desfrutar de mais um dia dele, na presença dele. E hoje você vai à igreja, certo? Então é o dia da gente conferir se você já aprendeu o verso da semana. E o verso diz... Não estou ouvindo. Muito bem, alguns eu ouvi falando, viu? Outros não. Então é a última chance de você memorizar o verso desta semana que diz: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Então o nosso verso é: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Mateus 4, versículo 10. Muito bem. E hoje a nossa lição de sábado não tem um título, vocês viram? É uma lição diferente, ela vai direto na história. E ela diz assim: se você fosse uma criança pagã em Éfeso, o que é uma criança pagã? Uma criança que não conhecesse Deus e cresce em deuses falsos, em ídolos. Na época do apóstolo Paulo, veria em um local um pouco afastado da cidade um templo erguido em honra à deusa Diana. Ele era tão lindo e grande que era conhecido como uma das 7 maravilhas do mundo. Todo construído em mármore, uma pedra cara, ele era contornado com uma espécie de varanda, apoiada em muitas colunas enormes. Dentro dele havia uma estátua da deusa, adorada por todo o povo grego. Então, era um templo bonito, com a pedra branca, que a gente falou que era o mármore, e ele tinha colunas em volta dele. E dentro desse templo, nós tínhamos a estátua da deusa Diana, que era a deusa da caça. Em alguns outros lugares, essa deusa também é chamada de Artemis. Então, se falar deusa Diana ou deusa Artemis, é a mesma deusa dos gregos. Como essa deusa era da caça, geralmente suas imagens a mostram segurando um arco e flecha. Mas a de Éfeso era, digamos, mais enfeitada. Sua cabeça tinha uma coroa tão alta que parecia uma coluna, e em seu peito havia figuras estranhas que pareciam folhas, e a sua roupa estava cheia de miniaturas de animais. Conseguiram imaginar, crianças? Como ela é a deusa da caça, até na roupa dela tinha figuras de bichinhos. Diante dela, os adoradores se curvavam e ofereciam sacrifício e presentes. Eles realmente acreditavam que aquela deusa podia ouvir as orações dele e fazer coisas por eles. Mas nós já aprendemos que deuses de estátua e pedra não podem responder nossos pedidos. Éfeso ficava lotado de visitantes durante a festa em honra à deusa. Quando uma estátua dela era levada de um lado para o outro da cidade em uma grande procissão. Então eles pegavam essa estátua, saíam andando pela cidade e várias pessoas atrás acompanhando aquela deusa deles. E se você estivesse lá, torceria para que a deusa ficasse bem contente com isso. Será que se você estivesse lá ia ficar torcendo para que a deusa ficasse contente? Você ia, sabe por quê? Porque essa deusa tinha a fama, diziam que se ela não ficasse feliz, que Diana acertava suas flechas mortais naqueles que a desagradavam. Então entende, criança, por que a lição falou que mesmo se você estivesse lá, você ia ficar contente, esperando que ela também estivesse contente? Porque senão ela acertava suas flechas. Essa era a história contada dos pais para os filhos e cada um ia contando e eles iam perpetuando essa ideia de que se ela não tivesse feliz, que ela acertava suas flechas. Essas histórias assustadoras, como a dos outros deuses pagãos, foram inventadas muito tempo antes, por ninguém sabe quem e ninguém sabe quem contavam, mas quem realmente começou a contar e quem que inventou. Mas os pais contavam para os filhos como parte da educação. Imagine você, uma criança, ouvindo a respeito de deuses que tinham superpoderes e ao mesmo tempo eram malvados, nervosos e loucos de inveja. Então,
deuses poderosos, nas histórias estavam contando para eles, né? Que eram poderosos, tinham superpoderes, mas eram malvados. Então você ia querer que essa deusa tivesse feliz. E isso acontecia com as crianças de Éfeso. E você, como se sentiria? Não é por acaso que as pessoas tinham tanto medo dos seus deuses e faziam tudo para agradá-los. Eles não conheciam o nosso Deus amoroso, o nosso Criador. Então elas cultuavam esses deuses por medo. Não era por amor. Eles tinham respeito e medo, mas não era amor. Porque amor nos convence de uma forma diferente. Eles não teriam medo do nosso Deus. O Deus Criador de todas as coisas, que enviou seu Filho até nós, não para se vingar, destruindo o mundo, mas para salvá-lo. Entende, crianças, que aqui foi um ato de amor. Deus Pai enviou seu Filho para nos salvar. Ele não mandou aqui para destruir o mundo. Ele mandou para cuidar de mim e para cuidar também de você. Então é um Deus muito amoroso. Ainda bem que o apóstolo Paulo esteve lá e contou aos Efésios sobre Jesus e a salvação. Assim, muitos perderam o medo dos deuses falsos e encontraram a paz e a felicidade. Então, crianças, que delícia! Nós temos um Deus que é de amor, um Deus que nos ama e por isso Ele cuida de nós. E não como aquelas crianças de Éfeso. Elas tinham medo, né? De uma flecha acertar ela se os deuses não estivessem felizes. Mas você pode ficar despreocupado, porque seu Pai, o nosso Deus, nos ama e cuida de nós com muito carinho. Que coisa maravilhosa, né? Sempre que você sentir medo, faça uma oração para Deus. Quando estiver feliz, também agradeça a Ele por ter te dado motivos para estar tão feliz. E nunca se esqueça, Ele é um Deus que te ama. E hoje nós temos uma atividade que é: os gregos sentiam medo e respeito por seus deuses, mas havia uma coisa que não conseguiam sentir. Tinham medo e respeito, mas tinha algo em específico que eles não conseguiam sentir. E nós vamos descobrir quando nós marcarmos a palavra que está pontilhada. E você vai descobrir que o seu Deus é um Deus de amor. Muito bem! Então aqui embaixo você pode pintar a palavra amor e pontilhar para encontrá-la. O que você acha, criança? Podemos nos curvar diante de uma imagem e orar, mesmo que seja uma imagem de Jesus ou dos seus anjos? Se você vê uma imagem de Jesus, que é o Deus verdadeiro, você pode se curvar e adorar a imagem? Não! Nós não podemos adorar a deuses de imagem e deuses de pedra, porque o seu Deus está com você em todos os lugares. Você não precisa de ir até uma imagem para adorá-lo, você não precisa de ajoelhar perante uma imagem. Você se ajoelha perante o Deus verdadeiro e Ele está com você em todos os lugares, criança. É um Deus amigo e companheiro que sempre nos acompanha e também nos ama. Então marque aqui que você não pode se ajoelhar e adorar deuses, mesmo que seja Jesus ou alguma outra estátua que represente o Deus que você conhece. Peça à mamãe ou papai uma explicação sobre Êxodo, capítulo 20, versículo 4 a 6. E aí, vocês podem conversar sobre esses deuses e sobre a adoração a deuses falsos. Mas nós temos estudado um monte e nós não devemos nos curvar a deuses falsos, mesmo que seja a imagem de Jesus. Ali não é Jesus, é só uma representação dele. E ele está com você em qualquer lugar, você não precisa de ir em um local específico para adorá-lo em frente a uma estátua. Então, crianças, eu desejo que você tenha um sábado incrível, que você reveja os seus amigos da ESIR, os seus amigos da igreja, que possa ser um sábado muito abençoado. Beijo da tia Angélica, tchauzinho, feliz sábado. E não esqueça de adorar a Deus, que é o grande mestre do nosso dia de sábado. Tchauzinho, até a próxima!